Voltamos a falar do caso da morte da professora de Pilates, Larissa Rodrigues. Uma nova testemunha confirmou que foi parar na UTI depois de tomar remédio que recebeu de Elizabeth Arrabassa, sogra da Larissa. Mãe e filho deram depoimento na delegacia. Neuza, amiga de Elizabeth, teria tomado um medicamento dado por Arrabassa para aliviar dor de cabeça. Isso há 8 anos. E o caso foi tão delicado que a senhora precisou ser transferida para Ribeirão Preto e ficou entubada. Neuza ainda lembra se tratar de uma cápsula azul e branca. Os sintomas declarados minutos depois de tomar o medicamento foram diarreia, muito vômito e falas confusas. Neuza ficou internada por 5 dias. Só na UTI foram 2 dias. Por fim, ela diz que Elizabeth precisava vender o colar e o dinheiro seria para pagar um inventário referente a uma propriedade herdada do pai. O filho de Neuza, que preferiu não se identificar, confirma a história. Ela veio e prestou esclarecimento em relação ao fato que aconteceu há uns 8 anos atrás, em relação ao medicamento que a Beth deu para ela e ela veio a passar mal. Ficou internada e depois veio a se recuperar. Então ela prestou todos os esclarecimentos para a polícia e agora está na mão da polícia averiguar se de fato tem algum problema ou não e seguir conduzir com as investigações. A defesa de Elizabeth Arrabassa acompanhou o depoimento e descreveu em detalhes a situação. Neuza teria se recusado a comprar uma joia de Arrabassa. Nesse momento, ao receber uma cápsula, minutos depois, a vítima vai parar no hospital. Essa joia teria ficado de posse dela e posteriormente, alguns dias depois, ela disse para Elizabeth que não queria mais comprar. E foi com a Elizabeth até a Elizabeth para retirar esse colar, onde ela reclamou que estaria com um pouco de dor de cabeça. A Elizabeth teria dado uma medicação para ela. E imediatamente, logo na sequência, ela veio a passar mal, procurou o posto de saúde, o hospital de Pontal. Parece-me que no próprio hospital ela já foi entubada, foi transferida para Ribeirão, onde permaneceu alguns dias na UTI. E não se sabe exatamente, ventilou-se a possibilidade à época de um AVC hemorrágico, mas não houve uma conclusão. Antônio Garnica, ex-marido de Elizabeth, pai de Luiz Garnica, já tinha dado depoimento à polícia e comentou sobre essa possível tentativa de homicídio. Aí, nós conversamos lá, tudo, e eu falei que estava com mal do estômago e tal, ela me deu um comprimido e eu tomei. Ela só falou para mim. E eu cheguei no portão da minha casa, eu não consegui entrar. Eu caí, me socorreram e eu fiquei 5 dias na UTI. Ela me relatou isso daí. Olha, eu fui para a UTI, ela falou, fiquei morta. A morte de Natália Garnica e da professora Larissa Rodrigues levou a outros casos, que tem Elizabeth Arrabassa como suspeita de praticar o crime. Ainda nesta semana, a polícia vai abrir um inquérito sobre a cachorrinha de Elizabeth, que morreu 15 dias antes da morte de Natália, com suspeita de envenenamento por chumbinho também. Segundo o delegado, alguns casos estão chegando. Tratam-se de tentativas de tirar a vida de pessoas próximas, quanto de homicídios que podem ter sido praticados pela mulher, que já foi indiciada por homicídio doloso qualificado pelo feminicídio. Estamos investigando todos os casos que aparecem de pessoas que agora nos trazem relatos semelhantes a esses, como aconteceram recentemente. E nós temos por obrigação instaurar um inquérito e investigar cada caso. A polícia acredita que Elizabeth possa ter feito muito mais vítimas ao longo da vida, já que esse tipo de comportamento não se revelaria apenas agora. Tudo envolvendo dinheiro, né? A gente fala desde o começo do caso, mas é sempre o dinheiro que está por trás ali. Em princípio, o que nós achamos, sim, dinheiro e raiva. Ela parece que teve alguns momentos assim de muita raiva da filha, né? E no caso dessa amiga que esteve hoje aqui também. As defesas negam que Elizabeth Arrabassa e o filho Luiz Antônio mataram a professora Larissa e também a Natália Garnica. A polícia marcou a data para exumar a cachorrinha que era de Natália Garnica. O animal foi enterrado há 4 meses, mas um especialista diz que ainda pode encontrar chumbinho na Babi. A cachorrinha Babi morreu 15 dias antes de sua dona, a médica veterinária Natália Garnica, em circunstâncias muito suspeitas. O animal estava no apartamento de Elizabeth Arrabassa, mãe de Natália, em Ribeirão Preto. E um depoimento de Eveline, irmã de Arrabassa, foi muito importante para a polícia decidir investigar o caso. Você não acredita, ela mandou um vídeo para mim da cachorrinha, da Natália morrendo.
E ela falava assim, olha, Flaviane, olha a cachorrinha estribuchando. O Flaviane falava assim, ai, para com isso, Beth, ai que horror. Babi era saudável e amigos próximos falam que ela teve um mal súbito. Essa amiga de Natália Garnica, que preferiu não se identificar, conta o que ela disse quando soube da morte da cachorra. E a mãe dela, depois do almoço, foi tirar um cochilo e quando acordou, a cachorrinha estava morta. A cachorrinha tinha 4 anos, segundo ela, e não tinha problema de saúde. Babi está enterrada na casa do pai da professora de Pilates, Larissa Rodrigues, dentro de uma caixa. A suspeita é de que a cachorra tenha morrido envenenada com chumbinho também, numa espécie de testagem, já que depois da morte do animal, Elizabeth teria matado a filha, Natália, e a nora, Larissa. A polícia investiga a morte da cachorrinha, que pode ter sido envenenada com chumbinho também. A exumação do animal está marcada para o dia 10 de julho, às 10 da manhã. Esse patologista, coordenador do IML veterinário da Universidade Federal de Uberlândia, comenta que será preciso vasculhar todo o local à procura de veneno, inclusive a terra onde a cachorra está. E esse material ele permanece ali na terra, normalmente. Obviamente que isso vai depender do tempo que está ali, de chuvoso ou não, do terreno, da profundidade que ele foi enterrado. Mas, normalmente, o que a gente consegue fazer em casos de exumação é coletar o material ali, a terra, e, normalmente, no exame, a gente consegue identificar essa substância naquele resíduo ainda, quando não se tem mais os órgãos do animal. Se tiver pedaço de órgãos do animal, aí é mais fácil, porque esse material ele não vai se desfazer com o tempo. Mas onde seria possível achar chumbinho no animal? A gente sempre diz, que os venenos a gente sempre opta pelas 3 vias. Então, a penetração, que é no trato digestório, então estômago, intestino, a metabolização, que ocorre no fígado, e a excreção, que é no rim, então nos rins. Então, são os 3 materiais de escolha para exame toxicológico. Então, a gente vai encontrar essa substância normalmente nesses órgãos, mas não que não haja circulando no organismo como um todo. Além da morte da cachorra, a polícia também investiga sobre Natália, que foi envenenada com um chumbinho. Nunca relatou problema de saúde, pelo menos para mim. Na sexta-feira, que foi o último dia que trabalhamos juntas, ela estava bem. O resultado da exumação do animal sai no máximo em uma semana. O Ministério Público denunciou por feminicídio o marido e a sogra da professora morta envenenada. Tanto Elizabeth Arrabaça como o Luiz Garnica aí, se for aceita essa denúncia feita pelo Ministério Público à Justiça, devem responder por feminicídio qualificado. São várias aí as qualificadoras para isso. E além disso, o Luiz Garnica também pode ter de responder aí por fraude processual. Por quê? Porque teria alterado a cena do crime. Como nós dissemos por várias vezes aqui dentro do Balanço Geral, no Cidade Alerta, na Record, o Luiz, ele teria limpado o apartamento e quando o SAMU e a Guarda Civil Metropolitana chegou no local, ele já teria mexido na cena deste possível crime e também, inclusive, e teria forjado uma situação em que estaria a Larissa Rodrigues. A gente vai trazer agora com mais detalhes aí, o que aconteceu hoje de manhã para quem nos acompanha, O promotor recebeu a imprensa, ele fez primeiro um breve resumo do que ele apresentaria aí em denúncia para a justiça, depois ele leu todo o documento, com todos os detalhes, da investigação da Polícia Civil, e confirmando, tudo aquilo que ele estava oferecendo para a Justiça, esta denúncia aí para que o Luiz Garnica e também a Elizabeth Arrabaça possam responder por feminicídio qualificado. E aí, logo após, ele conversou com a imprensa e trouxe mais detalhes, explicou um pouco melhor para todo mundo entender a gravidade deste crime que, segundo palavras do promotor de justiça, foi um crime, um caso estarrecedor. Vamos ver. Pelo que o Luiz está respondendo, por um feminicídio. Feminicídio é crime autônomo com as qualificadoras. O emprego de veneno, meio cruel, mediante simulação, e emprego de recurso que dificultou a defesa da ofendida. Então ele é um feminicídio com essas qualificadoras. E mais o artigo 347, que é fraude processual, por ele ter mexido no cenário do crime, por ele ter tentado afastar ali indícios, vestígios que pudessem fazer com que a perícia realmente
tivesse a cena verdadeira do crime. Por que motivo torpe? Porque ele queria, ao mesmo tempo, é um motivo repugnante, vil, baixo, ele queria, ao mesmo tempo, eliminar a Larissa para viver livremente o seu romance com a amante e também obter, com essa morte, vantagem patrimonial. Por que é meio insidioso ou cruel? Porque a própria lei diz que matar uma pessoa mediante envenenamento é um meio insidioso ou cruel. Por que o uso de recurso que dificultou a defesa da vítima? Por quê? Porque ela foi enganada. Houve uma dissimulação. Ela pensava que estava sendo cuidada pela sogra e pelo marido, quando na verdade ela estava sendo envenenada pelos dois. Elizabeth, as mesmas do Luiz. Torpe, recurso que dificultou a defesa da vítima e meio insidioso ou cruel. Ela é feminicídio também, ela é coautora no feminicídio. O interesse inicial era do Luiz, quem arquitetou o plano foi o Luiz. Como os interesses eram convergentes, eles acabaram elaborando esse plano. E aí, eu nem quis constar na denúncia, porque é um fato distinto, mas ela já havia envenenado a própria filha. Ela já tinha lá esse antecedente que, na cabeça deles, havia dado certo. Até então, não se descobrira por que a Natália havia morrido. Então, usou-se o mesmo procedimento. E foram em doses progressivas. A Larissa, a vítima, foi sendo envenenada ao longo de 10, 15 dias em doses menores. Mas o que aconteceu? Naquela sexta-feira, a Larissa manifestou o desejo de, já na segunda-feira, procurar um advogado. Ali seria o final do relacionamento e a consequente partilha de bens. Numa ação de divórcio vai se partilhar os bens que são comuns do casal. A Elizabeth vai até o apartamento e lá ela dá uma nova dose, dessa vez uma dose, presumimos, mais forte, porque a Larissa vem a morrer na madrugada. Agora o juiz vai para o juiz. O juiz vai receber a denúncia e analisar o pedido de preventiva. O juiz, recebendo a denúncia e decretando a preventiva, vai se abrir agora, então, posteriormente, prazo para os advogados oferecerem a resposta inicial, a resposta preliminar, onde eles vão poder rolar testemunhas e também sugerir até perícias. Praticamente depois que a Larissa morreu, primeiro foi decretada como morte suspeita e aí então iniciou-se uma investigação por parte da Polícia Civil. Esta morte suspeita foi modificada para homicídio e aí então foram vários depoimentos a partir de então. Teve um laudo confirmando aí a morte da Larissa Rodrigues por envenenamento de chumbinho, e aí então acontece agora esta conclusão. Na semana passada nós mostramos aqui ao vivo, na sexta-feira, a conclusão do inquérito por parte da Polícia Civil. Esse inquérito ele é encaminhado totalmente para o Ministério Público. O Ministério Público de Ribeirão Preto, onde aconteceu o crime, ele analisa, aí já estava analisando, né, conforme as investigações eram conduzidas por parte da Polícia Civil. E aí, diante disso, o Ministério Público confirma, aceita e faz esta denúncia para a Justiça, né? E como nós vimos na coletiva hoje do promotor Marcos Tulio Nicolino, ele confirma tudo aquilo que foi investigado por parte da Polícia Civil aí, né? Indicando, denunciando Elizabeth Arrabaça e Luiz Garnica por feminicídio qualificado e aguardando agora essa decisão aí da Justiça, né, por parte deste pedido de prisão preventiva dos dois. Portanto, se a Justiça aceitar esta denúncia aí por parte do Ministério Público, baseada nas investigações da Polícia Civil, os dois devem ficar presos até o julgamento. Esse julgamento, a expectativa da promotoria do Ministério Público é que já aconteça já no ano que vem, em 2026, e seja de forma em júri popular, Valentim. Portanto, em relação ao caso da outra, né, da Natália, não da Larissa Rodrigues, que é a filha da Elizabeth Arrabaça, a irmã do Luiz Garnica, este outro caso é investigado pela Polícia Civil de Pontal. Existe sim o apoio da Polícia Civil de Ribeirão Preto e quem está à frente desse caso é a promotoria da cidade de Pontal. Portanto, são casos que são convergentes, como disse o promotor Marcos Tulio Nicolino, mas eles são tratados ainda, por enquanto, de forma paralela, né? Um caso corre aqui na cidade de Ribeirão Preto e o outro lá na cidade de Pontal.
Pontal. Até por isso, estas outras possíveis vítimas aí da Elizabeth Rabassa, que elas têm surgido, inclusive uma foi ouvida ontem por parte da Polícia Civil, todas elas devem ter aí estas denúncias, uma investigação também lá na cidade de Pontal, e claro que a gente vai estar acompanhando estes casos também na cidade de Pontal, e claro, né, qual que vai ser essa conclusão aqui na cidade de Ribeirão Preto em relação ao caso Larissa Valentim. O Luiz passa para a amante por mensagem às 10h25 que a Larissa já estava morta, e depois produziu toda aquela teatralidade como se tivesse sido surpreendido com a morte dela, dizendo que ela tinha sinais vitais e que ele fez manobras de ressuscitação. Aliás, é muito importante dizer que a médica do SAMU não viu sinais de manobras de ressuscitação. Isso está de acordo, então, com o que realmente nós apuramos. A médica não viu sinais, não há sinais de manobras de ressuscitação no corpo da Larissa. Se as coisas acontecerem como o Ministério Público prevê e requer, o júri pode ocorrer ainda o ano que vem. O caso é de júri popular. Se todas as etapas forem vencidas, eles vão ser submetidos a júri popular.